Oi, pessoal! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos primeiro corrigir os exercícios de modelos atômicos que nós passamos na aula passada e depois nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, certinho? Então, vamos corrigir os exercícios que ficaram aí de modelos atômicos. O primeiro exercício fala sobre: indique a alternativa que completa corretamente as lacunas do seguinte período. Átomo é uma unidade básica da matéria, que consiste num núcleo central de carga positiva, o núcleo tem carga positiva, envolto por uma nuvem de elétrons de carga. Qual é a carga do elétron? Negativa. O núcleo atômico é composto por, lembra quem tem massa? São os prótons e os nêutrons. Então, a resposta correta é a letra B, beleza? Número 1, letra B. Número 2. Assinale a alternativa que indica o conceito de substância simples. Bom, vamos lá. Letra A. São aquelas substâncias formadas por mais de um tipo de elemento químico? Letra B. São materiais com todas as propriedades bem definidas, determinadas e constantes? Letra C. São aquelas com composição de átomos ou moléculas de diferentes elementos químicos? Letra D. São aquelas com composição apenas de átomos ou moléculas de um mesmo elemento químico? Então, substância simples é representada por uma substância composta por átomo ou molécula de um mesmo elemento químico. Exemplo, oxigênio. Ele é formado por átomos só de oxigênio, tá? Ele não tem a mistura de átomos diferentes como a água. A água é formada por hidrogênio e oxigênio. A fórmula da água não é H2O? Então, a água tem hidrogênio e oxigênio. Ela não é uma substância simples. Ela não tem um elemento químico só, ela tem dois. Então, a resposta correta é a letra D. Uma substância simples, ela tem apenas átomos de um elemento químico. Na resposta 3, considerando-se os modelos, na questão 3, né? Considerando-se os modelos atômicos mais relevantes, dentro de uma perspectiva histórica e científica, analise as afirmações a seguir. Então, vamos analisar uma a uma. No modelo de Demócrito e Leucipo, os átomos são partículas minúsculas, maciças, esféricas e indivisíveis, fazendo analogia a uma bola de bilhar. Bola de bilhar não é de Demócrito e Leucipo. Bola de bilhar é de Dalton. Então, a número 1 está falsa. Número 2. Até a descoberta da radioatividade, o átomo era tido como indivisível. Dalton falou isso. O modelo que o sucedeu foi Thomson, que propunha o átomo ser formado por uma massa carregada positivamente com elétrons distribuídos nela. Verdadeiro. O modelo de Thomson, lembra? Era o pudim de passa, onde a gente tinha uma massa toda positiva, que era a massa do pudim, e os elétrons estavam distribuídos nessa massa, que era a passa. Número 2 está verdadeiro. Número 3. A matéria é constituída de partículas minúsculas, chamadas átomo. Até aí tá certo. O átomo é a menor partícula de um elemento que participa de uma reação química. É indivisível e não pode ser criado ou destruído. O átomo é divisível, a gente sabe que o átomo se divide. Tá falso. No modelo atômico de Dalton, os elétrons ocupam orbitais com energias definidas. Esse modelo se assemelha ao do sistema solar. A gente sabe que não foi Dalton que disse isso. Foi Rutherford, né? Então, só a 2 está correta, tá bom? Letra B. Na 3 é para a gente mostrar aí, ó, duas substâncias simples e duas compostas, respectivamente.
Lembrando que a substância simples é aquela que é formada por apenas um tipo de elemento químico, né? Por exemplo, átomos de somente um elemento químico. E substâncias compostas têm 2 ou mais átomos de diferentes elementos químicos. Então, bora lá. Oxigênio e hidrogênio na letra A. Vamos aqui. Vamos escrever, né? Aqui, ó, eu tenho um elemento químico, aqui um. Agora vamos ver o próximo. Aqui eu tenho 2 elementos químicos, essa é composta. Na água, 2 elementos químicos. Eita, a resposta já é a letra A, porque ele nos pede 2 substâncias simples e 2 compostas. O oxigênio é simples, o hidrogênio é simples. O metano, CH4, é composta e o H2O é composta. E ele quer respectivamente, né? Um depois do outro. Agora aqui, ó, H2O, na letra B, só um exemplo. O H2O já começa composta. E ele pediu o primeiro simples no enunciado, né? Então, a nossa resposta é a letra A. Beleza. Então, a matéria de hoje se refere a mudanças de estado físico, os estados físicos da matéria, tá bom? A gente estava falando aí sobre de que é formada a matéria, os modelos atômicos, e agora a gente vai ver os estados físicos da matéria. Então, o objetivo é conhecer esses estados físicos e quais as mudanças que ocorrem, tá? Nos estados físicos da matéria. Nós temos 2 tipos de conceitos importantes. A matéria, ela pode passar tanto por transformações físicas, quanto por transformações químicas, tá? Os materiais, eles podem alterar a sua composição química ou não alterar a sua composição química, quando eles sofrem alguma transformação. Se esses materiais não alterarem a sua composição química, eles passaram por uma transformação física. Se eles passarem por uma transformação química, quer dizer que eles alteraram a sua composição química. Bora entender? Veja só, transformações físicas, aquelas que não têm modificação química do elemento, né? Da substância. Vamos ver um exemplo de transformação física? A água. A água, quando ela está na forma de gelo e derrete, ela apenas mudou o seu estado físico. Ela foi de sólido para líquido. Ela não mudou a sua composição química, ela só mudou o seu estado físico. Então, as moléculas da água só se rearranjaram de tal forma que mudou o estado físico dela. Então, a água passou por uma transformação física quando ela saiu do gelo, né, para a água líquida. O mesmo acontece se essa água evaporar. Se ela sair do estado líquido para o estado gasoso, quando ela é aquecida. Ela não vai mudar a composição química dela, ela não vai deixar de ser H2O. Ela vai continuar sendo H2O, não é a água, só que ela estará em outro estado físico. Então, a transformação física é toda alteração que acontece na estrutura física de uma matéria, como, por exemplo, a forma, o tamanho, a aparência, ou o estado físico, igual eu acabei de citar, tá bom? Não alterando a sua composição. Essa é a transformação física, tá? Já uma transformação química, aí sim nós vamos alterar a composição de um material e vamos produzir um novo material com característica diferente daquele que você tinha. Tá bom? Um exemplo é a combustão. Olha aí queimando aí a madeira, tá? A fumaça e o calor, por exemplo, que é produzido aí, ó, nessa queima. As moléculas que a gente tem sendo liberadas de gás carbônico, que foram produzidas lá na queima do carvão, que consumiu oxigênio, tudo isso mostra
que houve um processo de combustão, onde a gente teve transformação de substâncias. A gente tinha um reagente que foi transformado em produtos. Um desses produtos é o gás carbônico, né? Que é liberado lá na queima. Por exemplo, aí nesse caso é a lareira, né? Que está queimando a madeira. Então, lembrem-se, se você muda a composição de um material, você está gerando uma transformação química, tá? Aí o exemplo que a gente deu aí foi da queima de diferentes materiais, você pode citar, tá? Não só a madeira. Nesse caso aí, você vai destacar, né, a formação daquela fumaça, daquele calor que é liberado. Ali a gente tem a grande presença de gás carbônico, tá bom? O gás carbônico ele foi liberado porque houve a transformação de substâncias, tá bom? Bom, beleza. Então a gente já entendeu a diferença de transformação física e transformação química. Agora o que a gente precisa saber? Quais são os estados físicos da matéria? Esse é muito fácil. A gente já ouviu falar em estado gasoso, líquido e sólido, certo? Esses estados físicos correspondem às formas como a matéria se apresenta na natureza, certo? Ou uma substância está líquida, igual a água, que a gente pode ver líquida, a gente pode ver a água na forma de vapor, a gente pode ver a água sólida, igual, por exemplo, os icebergs que tem lá na natureza, certo? E tudo isso vai depender da pressão com que essas substâncias são submetidas e da temperatura. A água mesmo, se ela for aquecida demais, ela vai evaporar e vai para o estado gasoso. A água, se for submetida a uma temperatura muito baixa, vamos dizer aí abaixo de zero, ela vai congelar, vai ficar sólida. Então, tudo depende da pressão e da temperatura, para a gente saber o estado físico de uma matéria. Lembrando que os 3 estados físicos são gasoso, líquido e sólido. Tá? Vamos lá. Observa os 3 desenhos aí. Olha a diferença das moléculas no sólido, no líquido e no gasoso. Dá uma observada que a gente vai descrever já já, tá? Então, olha só. Se você altera ou a pressão ou a temperatura, você vai conseguir alterar o estado físico de uma substância, tá bom? A temperatura e a pressão, elas vão atuar de formas contrárias. Se aumentar a temperatura, as moléculas vão se afastar. Por exemplo, o gelo. Vamos lá, continuar na água. Se você aquece o gelo, aumenta a temperatura, o que acontece com o gelo? Ele não derrete, não vira líquido? Olha as moléculas aí do líquido. Não estão mais afastadas do que no sólido, no desenho? Aqui, ó. As moléculas do líquido não estão mais afastadas do que aqui no sólido? Então, se a gente aumenta a temperatura, as moléculas vão se afastando. Tá bom? Agora, se a gente aumenta a pressão, a gente faz com que as moléculas vão ficando mais próximas. Então, é o contrário. Se a gente aumentar a pressão, aí a gente vai ficar igual aqui, ó, no estado sólido. Vai ficando mais próxima. As moléculas vão se aproximando. Tá bom? Qual é a característica do estado sólido, professor? Veja só. No estado sólido, qualquer substância que exista no estado sólido, o ouro no estado sólido, a prata pode estar no estado sólido, por exemplo? Pode. O cobre pode estar no estado sólido? Pode. Não só a água na forma de gelo que eu estou citando. Qualquer substância, o ferro no estado sólido, tá? Então, sempre que eu falar substância, vocês imaginem diferentes substâncias.
Então, os corpos sólidos, as substâncias sólidas, elas têm a característica de que suas partículas estão muito próximas umas das outras, igual lá no desenho anterior. Elas estão bem juntas, tá bom? Então, essas partículas estão bem unidas, tá? Então, os corpos sólidos, eles têm características bem definidas. Olha as características deles. Os corpos sólidos têm forma fixa, volume fixo e não sofrem compressão. Por que tem forma fixa? Por exemplo, você pega lá uma pedrinha de ouro. A pedrinha de ouro tem uma forma fixa. Se você tentar colocar essa pedra dentro de um cano, essa pedra não vai se moldar ao cano. Então, a forma da pedra ela é fixa, ela não se molda às coisas. E esse volume também é fixo, ele não se altera, tá? E mesmo que você faça pressão, vai continuar daquele jeito. Então, os corpos sólidos, ele tem essas características fixas, tá bom? O tanto que é difícil você pegar uma pedra de gelo e tentar colocar no bico de uma garrafa PET, por exemplo. Você fica tentando enfiar ali e não vai, não é? Só se quebrar o gelo, óbvio. Porque ele tem forma fixa, volume fixo, não sofre compressão. Já no estado líquido, o que a gente observa? Já é um pouquinho diferente. Lembra da figurinha anterior que as bolinhas, as moléculas estavam um pouco mais distantes, um pouco mais soltas? Então, aqui a gente tem partículas mais afastadas umas das outras. Então, no estado líquido, nós temos partículas mais afastadas do que o estado sólido. Óbvio, nós estamos comparando. Se essas partículas têm um movimento mais livre do que no estado sólido, agora sim. Olha só as características. Elas possuem forma variada, porém o volume é constante, o volume é o mesmo. Veja lá, você pega lá 1 litro de água e vai colocar dentro da garrafa PET. Esse 1 litro de água, ele se adequa à garrafa PET? Sim. O litro de água, ele vai adquirir a forma da garrafa PET, né? Ah, eu vou pôr 1 litro de água dentro de uma bacia. A água vai ficar com a forma ali daquela bacia, não é? Mas continua sendo 1 litro de água, volume constante, certo? Então, a forma do líquido, ele vai ser o recipiente que você está pondo. Então, a forma varia, porque as moléculas estão mais livres, as partículas estão mais afastadas umas das outras, então elas têm um movimento mais livre, certo? Agora, o volume continua sempre o mesmo. Porque 1 litro de água, 1 litro de qualquer líquido, vai ser 1 litro desse líquido, volume constante. Já no estado gasoso, aí vocês viram lá naquela figurinha que eu mostrei movimentando, que as partículas estavam super agitadas, se movimentando bastante, bem afastadas uma das outras, lembram? Então, a característica marcante do estado gasoso é que as partículas estão bem afastadas uma das outras, o que permite que elas se movimentem muito. Então, as partículas no estado gasoso, elas têm uma grande movimentação. Se elas se movimentam muito, se o gás se movimenta muito, permite que esse gás atinja grandes espaços, permite que ele se espalhe muito. Pensa nisso, certo? Então, olha só, se o gás se espalha muito, se ele se movimenta muito, as partículas estão muito afastadas, têm livre movimentação, vamos ver as características? Não tem forma e nem volume constante, porque se espalha demais, está movimentando demais essas partículas, né? Então, elas têm um movimento livre, tá bom? Lembra sempre da figurinha que eu coloquei lá, qualquer coisa eu volto o vídeo, para vocês compararem os 3 estados, o movimento das partículas, tá bom? Que aí vocês vão entender.
Então, aqui no estado gasoso, nós temos substâncias que não têm forma e nem volume constante, por conta dessa grande movimentação, tá bom? Para a próxima aula, nós iremos ver as mudanças de estado físico, tá bom? E aí a gente vai ver cada exemplo que a gente passa do sólido para o líquido para o gasoso, entre outros exemplos. Então, até a próxima aula, pessoal. Tchau!